Começa agora, pela web rádio Boas Novas para o Mundo, Espaço Biller, treinando para servir. Apresentação, Gisele Biller e pastor Alex Lins. Aí, pessoal, muito boa tarde, a paz do Senhor. Está no ar o programa Espaço Biller, treinando para servir. Hoje, dia 30 de julho de 2026, é isso mesmo, mês de julho já foi e eu vou ao ar com vocês das 15 horas até as 16. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook da Web TV Boas Novas para o Mundo Pirassununga e também pelos canais do YouTube, tá bom? Espaço Biller, pastor Alex Lins e Gisele Biller. Este programa que é uma realização pela rádio Boas Novas aqui em Pirassununga. E o tema de hoje, muito especial, como todos os temas que nós preparamos com muito carinho para vocês. Fé em tempos de inteligência artificial. A tecnologia afasta ou aproxima de Deus? Vamos repetir. Fé em tempos de inteligência artificial. A tecnologia afasta ou aproxima de Deus? O que você acha? É isso aí que nós queremos saber. Já está aqui aberto, você já pode mandar aí os seus comentários, curtir, compartilhar e não deixe de se inscrever nos nossos canais do YouTube e ativar o sininho para que você possa receber a notificação quando nós postarmos novos vídeos ao vivo ou não, tá bom? E hoje eu estou com ele aqui, sempre meu companheiro, parceiro de todas as horas, pastor Alex Lins, meu esposo, que tem um importante recado para vocês e vai estar essa tarde aí, essa 1 hora comigo e com você, falando importantes impressões e considerações sobre este tema. Alex, a paz do Senhor! Paz do Senhor, gente querida, um prazer imenso, mais uma quinta-feira para a glória do Senhor. E o tema de hoje é um tema que todos estão envolvidos, todos, desde o mais velho até o mais novo, que é fé em tempos de inteligência artificial. Gente, eu não imagino isso. Há 10 anos atrás, a gente não pensava falar de um tema desse. Porém, o mundo está girando e estamos aqui falando de tecnologia. Se essa tecnologia, ela nos afasta ou ela nos aproxima de Deus. Mas antes disso, tá legal, gente? Eu tenho aqui alguns recadinhos importantíssimos. Pegue o seu papel e caneta. Ah, um detalhe. Esse programa fica gravado nas nossas redes sociais, no Facebook da Rádio Boas Novas, então você pode pausar, você pode ali anotar o endereço, o horário, tudo certinho, as coisas que nós vamos fazer nesses dias. Eu vou colocar aqui rapidamente, à medida que eu colocar a tela aqui, vocês vão estar ouvindo aqui a minha voz. O nosso tema hoje é fé em tempos de inteligência artificial e algumas coisas que nós queremos compartilhar com vocês. Espaço Biller treinando para servir, temos 3 jornadas de estudos. Temos o João Fé, temos o Jolíquide e temos o Joesc. Bem, o que é isso? Vamos lá, para que você possa ficar ligadinho com a gente. Nós teremos agora, no dia 15 de agosto, o 2º Jolíquide. O que é isso, pastor? É a jornada de liderança cristã e gestão emocional. Falaremos sobre o estilo de liderança. Eu e minha esposa fazemos ali um trocadilho, fazemos uma dupla, onde ela entra com a parte da gestão emocional como psicóloga e eu entrarei com a parte de liderança cristã, dos trabalhos, dos estilos de liderança. Faça a sua inscrição, dia 15 de agosto. Você está vendo aí na tela, temos um cafezinho, um coffee break, temos um certificado lindo que vai ser dado. Quem pode participar do Jolíquide? Casais, aqueles que trabalham na casa do Senhor, que é líder de criança, jovem, adolescente, mulheres, homens, pastores, obreiros, enfim, todos podem participar. E o casal tem desconto? Tem um descontinho, sim, com certeza. E um outro detalhezinho, nós temos aqui agora, eu queria passar para a Gisele, para que ela pudesse falar um pouquinho sobre o nosso primeiro Com Fé. Pessoal, olha só, nós temos, né, como já temos, assim, divulgado há algum tempo, realizamos
mensalmente a Jonfer. O que é Jonfer? Jornada de Mulheres de Ferro. E nesse momento aí, nessa data que vocês estão vendo aí, no dia 10 de outubro, que é Outubro Rosa, o mês da mulher, será a 12ª Jonfer. O que é Jonfer? Jornada de Mulheres de Ferro. Quem pode participar? Mulheres a partir de 15 anos de idade, né? Lembrando que nós não temos espaço para acomodar crianças, tá bom? Então esse evento é exclusivo para mulheres. E nessa mesma data, da 12ª Jonfer, estará acontecendo a primeira Confer. O que é Confer? Conferência das Mulheres de Ferro. Então, já estamos aí há 1 ano nos reunindo, estudando a palavra de Deus, fazendo roda psicoterapêutica e junto com isso nós vamos realizar então a primeira Conferência de Mulheres. Quem pode participar? Mulheres a partir de 15 anos de idade, faça sua inscrição, você vai, Gisele, mas eu vou pagar sim, porque você vai receber alguns presentes, você vai fazer um investimento e você vai ganhar ali sua apostila, seu certificado, o coffee break, caneta, né, uma pasta aí bonita, vai estar tudo incluso. Gisele, eu preciso levar comida, preciso fazer um bolo, preciso fazer uma torta? Não, está tudo incluso. É só você, minha querida, tomar banho, linda, e ir como o Senhor Jesus te fez, maravilhosa. Qual o tema? Valiosas. É isso, mulheres de Deus são perfeitas, são valiosas e o Senhor nos fez assim. E neste dia, reserve essa data, hein? Dia 10 de outubro, a partir das 14 horas. Em breve vamos estar divulgando o local, Alex. É isso aí. E também temos, tá, gente, os fantoches Gigi e Leco, fantoches que ensinam a palavra de Deus. Lembre bem, todas as vezes que nós somos convidados, a Gigi e o Leco sempre tem uma historinha bíblica de acordo com a proposição que a igreja nos pede. Oi, pastor! Oi, tudo bem? Então eles estão na área, tá bom? Então se você quiser, entre em contato conosco, tá bom? Tá aí a telinha, são os fantoches maravilhosos e normalmente os adultos gostam demais da Gigi e do Leco. Pois bem, é isso aí, né? Vamos começar os trabalhos. E é isso, Alex! Hoje a gente está falando aí de um tema maravilhoso, como o Alex acabou de introduzir aqui para nós. Se fosse, eu não falo nem 10 anos, uns 5 anos atrás, acho que a gente não falaria muito desse tema, né? Certeza. Mas hoje, principalmente, eu acredito que acho que falaria assim, da pandemia para cá. Lá em torno de março de 2020, eu acredito que a internet, as mídias sociais, por conta, né, do coronavírus, ela tomou força. Então, ela tomou força como? Ela tomou força, primeiramente, nas escolas, porque os estudantes, eles não iam para a escola, no entanto, eles tinham aula como? Aula no sistema EAD. Então, as escolas estavam se adaptando, era uma coisa horrorosa, ninguém conseguia entender nada. Postou atividade, não postou atividade, tudo mais, e tinha que entrar ali, o link caía, enfim, era tudo muito novo, e muitas pessoas estavam perdidas, estudantes perdidos, professores perdidos, escolas perdidas, e eu falo no plural, tá? Não era uma não, todas as escolas. E era algo que começou a ganhar força por causa disso. E também, não menos importante, as igrejas. O que antes era pecado, a internet era do diabo e do demônio, agora ela torna-se uma bênção. Uma bênção para quê? Para que os cultos fossem realizados, Alex, online e ao vivo. Então existia ali uma câmera muito simples,
um microfone, um pastor e alguém que estava filmando e transmitindo esse culto. Então, precisou-se da internet. Então, eu penso que, embora a internet, claro, seja mais antiga, mas eu acredito que 2020, minha opinião, tá? Você pode ter a sua. 2020 foi quando deu um boom, onde todo mundo, escolas, faculdades, acredito que até produtos na internet, né? As vendas de deliveries, né? Produtos de internet, lojas online, começou a ganhar força realmente na época, né, do Covid, aí do coronavírus, tá bom? E a gente precisa pensar o quê? Como né, como o nosso tema está falando hoje, que isso tem afetado, né, como que a fé em tempos de inteligência artificial e a tecnologia, ela nos afasta ou nos aproxima de Deus. Então, aí pensando um pouquinho, né, o que é inteligência artificial? Eu acredito que, acima de tudo, a gente precisa entrar realmente nessa definição aí, Alex. Então, inteligência artificial, ela vai ser o quê? Uma ferramenta criada pela capacidade intelectual que Deus concedeu aí ao ser humano, mas jamais pode substituir, é claro, o Senhor. Então, ela responde perguntas, organiza informações, automatiza tarefas, pessoal, porém não vai conceder salvação, não perdoa pecados, não transforma coração, nem oferece direção espiritual infalível. E hoje nós temos aí vários aplicativos que vão funcionar aí com essa inteligência artificial. Nós temos aqui o ChatGPT, o Alex com certeza vai falar de outros aí, o Gemini ou Gemini, enfim. Então, muitos aplicativos que têm apoiado, que têm sido muito importante nos meios acadêmicos, nos meios cristãos, mas aí eu pergunto, essa tecnologia, essa IA famosa, ela tem nos afastado, Alex, ou nos aproximado de Deus? O que você acha, Alex? Nosso povo quer saber. Vamos lá, né, minha gente? Que pergunta, né? Eu gosto de tecnologia, sou um amante da tecnologia. Você gosta de goiabinha, né? Adoro. 25 de março. Quando eu vou ali em Pajé, me perco daquele lugar. Mas vamos lá. Tendo um olhar bíblico, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Vou repetir esse finalzinho. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Vamos lá. Algumas perguntas que eu vou fazer para que você possa refletir comigo. E à medida do programa nós vamos tentar responder cada uma delas. Primeira pergunta. Tenho buscado mais respostas na tecnologia do que em Deus? Segunda pergunta. A inteligência artificial tem fortalecido meu estudo bíblico ou substituído minha vida devocional? Terceira pergunta. Estou usando a tecnologia para glorificar a Deus ou apenas para minha conveniência? Quarta pergunta. Tenho exercitado discernimento diante das informações que recebo? E por último, agora essa aqui é boa, hein? Se Jesus observasse meu uso da tecnologia hoje, ele seria glorificado por meio dele? Vamos lá. A tecnologia, gente, ela é fruto da capacidade que Deus deu ao homem. É fato isso. Deus criou, a Bíblia fala, o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E concedeu a esse homem o quê? Inteligência, criatividade e capacidade de desenvolver a criação. Está escrito. Êxodo capítulo 31, Gisele, eu gosto muito dessa passagem, inclusive tem um louvor chamado, né, eu adoro essa música, o meu nome é Bezalel, do meu amigo Aholiabe, ele da tribo de Dan, do pastor Atilano Muradas. Vamos lá. A Bíblia fala lá em Êxodo 31 que Deus capacitou Bezalel de sabedoria, inteligência e habilidade para construir o tabernáculo. Olha só, isso mostra o quê? Que conhecimento técnico é um dom de Deus, porque Deus capacitou tanto Aholiabe como Bezalel para construir aquela tenda. Então, a primeira coisa, eu afirmo, tecnologia não é pecado. Ela pode nos servir para que a gente possa servir no reino de Deus. Então, primeira coisa que eu quero elencar, Deus nos deu o quê? Capacidade, inteligência, sabedoria.
Outra coisa, toda tecnologia ela pode ser usada, eu vou falar, ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Imagina uma faca na mão do açougueiro. Ali ele corta o bife, ali ele corta a carne, ali ele prepara o alimento. Mas essa mesma faca do açougueiro na mão de um assassino, ele vai matar alguém. A internet ela pode ensinar a Bíblia, ela pode nos auxiliar. Este celular que está aqui tem uma série de aplicativos que eu utilizo diariamente. Mas essa mesma internet ela pode espalhar o que? Pornografia. Sim. Ela pode espalhar coisa que não presta. Vídeo, fake news. Ela pode, aqueles vídeos curtos, que aquilo ali se torna complicado. Então, vamos lá. A inteligência artificial, ela pode ajudar o missionário. Pode. Mas ela também pode fabricar o quê? Mentiras. O problema, minha gente, nunca foi a faca, nunca foi a internet, nunca foi o celular. O problema sempre é o coração humano. Jeremias, capítulo 17, fala: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O problema está na mãozinha que mexe no celular. Dedinho, o problema é que está na mãozinha que mexe no mouse. O problema está no homem. Então, o homem no pecado, a internet se torna um problema. O homem no pecado, a faca se torna um problema, se torna um pecado. Então, basicamente, a tecnologia serve para isso. Ela serve para nos valer. E uma pergunta, Zé, imagina a gente estar na floresta, tá bom? E na floresta a gente pode escolher duas coisas. A inteligência artificial ou uma faca, um facão. O que nos vai servir numa floresta sozinhos? Pois é. O facão. O facão ali eu vou me defender, eu vou cortar alguma coisa, e aí há pouca coisa. Eu não vou poder fazer nada, até porque eu precisaria de internet no meio da floresta. Então a tecnologia ela serve para isso. E você estaria sem sinal, né? Eu estaria sem sinal, não adianta. E a terceira coisa que eu quero elencar é o seguinte: a IA, ela nunca vai substituir a ação do Espírito Santo. Nunca. Tá bom? O ChatGPT, o Gemini, o lá do Windows, que às vezes eu esqueço o nome dela. Copilot. E outras ferramentas, não vai substituir a ação do Espírito Santo. A IA pode até explicar um versículo, que a gente está com dúvida. Porém, ela jamais vai nos convencer do pecado. A IA ela vai nos ajudar numa palavra que a gente não entende, são muitas, mas jamais ela vai nos regenerar. Então, a tecnologia ela é uma ferramenta muito boa, por sinal. Nós podemos ter acesso a muitas informações. Eu tenho mesmo o dicionário de Strong, é maravilhoso, de graça. São aplicativos da internet que você clica em cima do nomezinho que você não sabe e ali tem no grego ou no hebraico tudo aquilo para nos ensinar. O estudo bíblico ficou muito dinâmico, muito bom. Com o acesso à tecnologia, ele é rápido, a gente consegue ter uma gama de informações, isso é bom para o estudo, para o ensino, porém, isso jamais substitui a presença do Espírito Santo, a vontade da pessoa buscar o Senhor. Então, eu queria só elencar esses três pontos, dentre outros, Gisele, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Sim, e eu penso também, Alex, que junto com o que você acabou de dizer, e até para o nosso ouvinte, né, que sai conosco, não deixe de se inscrever aí, de comentar, de mandar as suas perguntas, tá bom? Porque as suas perguntas são importantes e a gente vai, aqui ao longo da programação, está também mencionando o seu nome, de onde você é, tá bom? E lembrando, Alex, que junto com isso, ó, a IA, né, a inteligência artificial, ela pode sim responder perguntas. Se você colocar uma pergunta no ChatGPT, sim, ele vai te responder. Pode organizar informações, pode automatizar tarefas, porém, como eu iniciei a minha fala, não vai conceder salvação, não perdoa pecados, não transforma corações, nem oferece direção espiritual infalível. Então, o perigo surge quando as pessoas passam a confiar, Alex, eu acredito que esse é o perigo, quando a pessoa começa a confiar mais na tecnologia do que em Deus. Esse é o problema. Então, ao invés da pessoa pedir algo ao Senhor em oração, ela vai perguntar para o ChatGPT ou para o Copilot,
eu sei lá Porque para quem. ali já está tudo pronto, né? Tá mastigado, né? Então, às vezes a pessoa... E ali, ele vai te responder realmente rápido. E às vezes, Deus, ele não vai te responder rápido. Ele vai te falar, não, espera. Sim, não, espera. Então, às vezes, a pessoa, ela quer uma coisa mais imediatista, né? E o perigo surge, Alex, quando as pessoas passam a confiar realmente mais na tecnologia do que em Deus, né? Buscando respostas para a alma em máquinas, né? Ao invés de buscá-las na palavra. Então, não é substituta. Tá, e como a Alex falou, tem aí os dicionários bíblicos, tem os vários aplicativos de Bíblia online, importantíssimos, interessantíssimos. Eu tenho no meu celular, né, aqui a Bíblia da Mulher, que é maravilhosa, tá bom? Que me dá ali uns versículos, né, de meninas, assim, bem bonitos, né, todo enfeitado. Porém, não substitui o relacionamento com Deus, tá? Então, a Bíblia nos lembra, eu vou até mencionar aqui um versículo para você, que está nos assistindo, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, e nem no entendimento da máquina, né? Eu colocaria aqui, né? Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5. Toda tecnologia, ela deve permanecer como serva do homem, não ao contrário, tá? Nunca como senhora ou senhor da sua vida. Então, não é a tecnologia, a inteligência artificial que vai te guiar. Como se fosse ali um horóscopo, né? Ó, hoje é melhor você não sair. Sai, faz, não faz. Não. Não é a tecnologia, é você. Porque, Alex, eu acredito que ao mesmo tempo que assim como a inteligência artificial, ela tem ajudado questões de estudo, muitas pessoas, me perdoe, mas ela também tem emburrecido também. Porque as pessoas, elas estão pegando as coisas prontas. E isso também vale para o meio cristão. Porque ao invés da pessoa ir em Deus, buscar ali, né, claro, um recurso que vai te ajudar, mas você não é para você pegar uma pregação pronta, decorar e falar no púlpito, lá da sua inteligência artificial. Ela pode sim te ajudar ali numa palavra que você não conhece, com uma parte de um dicionário, mas não ela te dá algo pronto, substituindo ali de novo a unção e o tempo de oração e de relacionamento que você tem que ter de Deus. Então ela precisa te ajudar e não substituir, tá bom? E outra coisa aqui que eu acho interessante, né, a gente falar, como usar a tecnologia, né? Já acabei até falando alguma coisa, mas acrescentando, com sabedoria, sem perder a comunhão, a sensibilidade espiritual e a dependência do Espírito Santo. É como eu acabei de falar, não pode ser substituta, tá bom? A sua dependência do Espírito Santo, a sua comunhão espiritual, ela precisa continuar existindo de Deus. Tá? Nós vemos ali homens e mulheres da Bíblia que tiveram, né, várias vitórias, vários momentos ali de intimidade com Deus e eles não tinham uma IA, né? Mas Davi compôs salmos maravilhosos e não tinha uma inteligência artificial, tá? Então aqui a tecnologia, ela pode ser sim uma grande aliada, como a Alex já falou, de propagação do evangelho, no ensino bíblico, sim, não tô falando que não, tá bom? Comunhão, às vezes, né, a pessoa tá longe, né, mas ela não pode ser substituta. Então o problema não está na ferramenta, mas na forma como as pessoas usam, tá bom? E ela não pode ali roubar o nosso tempo, tá? Nenhuma tela pode substituir, de novo, a oração, a leitura das escrituras e a comunhão. Jesus declarou, né, lá em João capítulo 15, versículo 5, né, sem mim nada podeis fazer, mostrando que a nossa dependência deve estar sempre em Cristo. O cristão precisa administrar seu tempo com sabedoria, lembrando o ensino que está lá em Efésios, Alex, veja prudentemente como andais, remindo ali o tempo. Então, resumindo, né, aqui a minha fala, precisa ser algo que vai te ajudar, que vai contribuir vai ampliar, mas não ser algo principal, né, que vai substituir ali o contato com Deus. E alguma coisa que eu fico um pouco preocupado com a ferramenta, como eu falei, o problema está no coração humano. Exatamente. Não está na ferramenta.
Às vezes, muita gente criminaliza, vulgariza a ferramenta, mas a pessoa não está sabendo usar. Sabendo, exatamente. Ser bem claro, não gosto disso. Não gosto de falar mal da faca. Não gosto. Porque a faca ela é útil para cortar carne, enfim. O grande problema que eu vejo é que a tecnologia ela é atrativa. E ela também tem um poder de distrair. Tá bom? A inteligência artificial, ela existe, ela já é uma realidade, ninguém pode mais. No celular temos, uma coisa eu não sabia, esses dias eu descobri que no WhatsApp já tem inteligência artificial. Eu falei, Sim. gente, no próprio WhatsApp, eu recebi uma atualização aqui, eu falei, mas já tem aqui no WhatsApp? Ou seja, eu tenho acesso a qualquer informação em qualquer momento. E diante disso, muita gente já não consulta, trazendo agora para o nosso âmbito, para o nosso arraial, muita gente deixa de consultar a Bíblia e vai direto na inteligência artificial. Esse é o problema. Muitos não oram, muitos perguntam, porque hoje tudo é algoritmo. O que é isso aqui? Uma coisa é eu perguntar uma palavra, até um versículo que eu estou com dúvida, um contexto histórico normal. Como eu acabei de falar, né? Normal isso aí, isso é tranquilo, tá? Eu tenho uma informação. Eu sou um usuário de Strong no meu celular. Eu clico na palavra, eu não sei, e ali eu anoto aquela palavra. Eu tenho o hábito, esse hábito meu, tudo eu gosto de escrever. Eu já passei do meio século. Eu gosto de escrever, eu sou uma pessoa que eu sou da escrita. Se vocês pegarem minha Bíblia aqui, minha Bíblia toda tá. Acho que foi Charles Spurgeon falava, né? Que a Bíblia de um cristão ela dura 10 anos, tá bom? Porque a minha já está saindo folha para tudo quanto é lado. Agora, o grande problema da tecnologia, ou melhor, o grande problema do ser humano, que ele começa a obstruir. Ao invés dele falar assim, Gisele, Senhor, fala comigo, ele fala assim, e aí, ChatGPT, o que você acha? Mas é isso que eu acabei de falar. Eu acho que, assim, o cerne, né, nosso bate-papo hoje é exatamente isso. As pessoas estão substituindo. E o pior, quando isso vem para o nosso meio, para o meio cristão, não deve ser assim, sabe? Como eu falei, né, repetindo, quando a gente utiliza como apoio, como ferramenta de apoio, ok, mas não ali, né, eu pego uma mensagem pronta, fabricada, uma aula pronta, um louvor, a inteligência artificial faz hino. Produz música. Se você colocar lá, crie para mim um louvor num tom mais pop ou mais harmonioso, que fale sobre... Com rima, com 3 estrofes e um refrão, que fale sobre mar, sobre, né, o povo de Israel. Gente, a inteligência artificial faz. Na hora. Na hora! Entendeu? Então, esse é o cuidado. E esse problema, tá, gente, é uma ferramenta muito legal, tá? Eu acredito que de 5 anos para cá, eu ouvia falar de inteligência artificial, mas eu não imaginava o que era. Aí depois que a gente tem acesso ao chat, enfim, aos outros, agora uma dica aqui, a inteligência artificial, essa dica ela é muito boa. Ela ajuda idiomas bíblicos, história, arqueologia, mapas. Gente, os mapas que elas criam é muito legal. Eu fui dar uma aula um tempo atrás e eu precisava de um mapa, uns mapas feios lá no Google. Aí fui lá na inteligência artificial, coloquei os dados, conversei com ela, tem uns prompts de comando, conversei com ela, ela me deu um mapa perfeito, sabe? Bem feito. Aí falei assim, coloca no formato do PowerPoint, ficou perfeito aquele. E sem pagar. Perfeito demais, né? E não precisou pagar os direitos autorais. Tá? Então, comentários, preparação de aula, mas uma coisa eu quero deixar bem claro. Eu já vi um monte de erro na inteligência artificial. Teve um que você falou, né? Sobre as 95 teses. Das teses lá de Lutero. O ChatGPT, porque eu sei, né? Eu já estudei isso, né? Em curso de teologia, eu fiz curso de teologia da ETAD, enfim. E aí a gente sabe que são 95. Aí o ChatGPT
Eu sabia, né? Então eu coloquei lá, quantas teses, nananã. Aí o chat GPT falou que eram 93. Eu falei, não, são 95. Então, por isso, é igual aquele bate-papo, né? Aquele curso, Alex, que nós fizemos lá em São Paulo, do Sened, que tava, né, vários ícones aí, estudantes, né, da estudo bíblico, né, do meio cristão, né, o pastor Douglas Batista, né, e eles estavam realmente, pastor Juliano Fraga, né, falando exatamente sobre isso, né, cuidado com o pastor Ezequias Soares, né, lá de Jundiaí, né, maravilhoso, assim, em questão de estudo, são pastores bem versados, né, bem, que tem bastante conhecimento e experiência, e eles realmente falam, cuidado, né? Você que fica pegando coisa pronta, né? Porque você pode falar uma coisa errada. Dentro daquele pacote pode ter coisa errada, tá entendendo? E tem, né? E nós cristãos, eu lembro do apóstolo Paulo, quando Paulo foi em Bereia, e ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, e a Bíblia fala em Atos 17:11, Paulo fala assim, olha, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, quando eu acesso a ferramenta e a ferramenta me dá uma informação, o que que eu, professor de escola dominical, cristão, o que que eu devo fazer? Eu tenho que confrontar aquilo ali para checar se aquilo ali é real mesmo. E se não está indo contrário ao que a Bíblia ensina. Se não está indo contrário contra a palavra do Senhor. E, por exemplo, eu tenho na minha casa uma biblioteca. Eu sempre investi nessa parte de conhecimento, de estudo bíblico, sempre. Eu tenho Bíblia, eu tenho comentário, eu tenho um monte de coisa. Tenho também muito material em PDF, muita coisa. Eu tenho uma infinidade de material. Quando eu preciso preparar um sermão, quando eu preciso preparar um estudo, a Gisele me vê em casa. Pega minha pilha de livros. Um monte de caneta, tá? Cada um de uma cor. Caneta aqui, ó, sempre. Minha canetinha tá aqui, ó, no largo dela. E eu pego aquilo ali e eu confronto as ideias. Eu estudo um autor, confronto com o texto mas bíblico. Mas esse é o correto. Tá? Eu pego várias fontes. E não pegar o negócio pronto, decorar e pregar. Isso me dá uma canseira, isso me dá um trabalho. É desgastante. Tanto para ensinar como para pregar, gente, é muito complicado. Ó, para preparar, eu sou professora de escola bíblica dominical do currículo dos jovens e às vezes eu também dou aula para a sala dos adultos. Meu esposo também é professor de EBD do currículo dos adultos, né, da sala dos adultos. Gente, a gente fica, né, Alex? Quando a gente tem a escala ali que a gente vai ministrar aula, a gente tem tanto preparo, livro, tem a revista da escola dominical do professor, tem aquele subsídio, né, que é um livro, né, a mais ali que a CPAD fornece. E, gente, a gente pesquisa muita coisa, né? Então, a gente não pega coisa pronta. Eu tenho um amigo, né? Um grande colega meu, que ele fala o seguinte, que no passado você tinha pouco acesso ao conhecimento, porque eu não tinha todos os livros, comentários que temos hoje, você não tinha, mas produzia-se muita coisa. Hoje nós temos muito acesso a ferramentas e estamos produzindo muito pouco. Mas é o que eu falei, Alex, a gente tem que tomar cuidado para a gente não emburrecer, perdoa a expressão. Por quê? E isso não é, eu tô falando, também eu falo aqui, mas isso aí é para mim também, cuidado, sempre falo, né? Eu sempre fico me policiando para não emburrecer, porque senão a gente deixa de pesquisar, de ler a palavra, a gente deixa de fazer o devocional, a gente deixa de pesquisar livros e tudo mais, biblioteca de casa, pra gente fazer o quê? Pegar o negócio pronto. Ou seja, o que é mais gostoso, comer um miojo ou você fazer um macarrão ali bem trabalhado, né? Uma lasanha ali com molho, então, né? O maior risco da inteligência artificial, como nós estamos falando dela hoje, ela é produzir uma geração informada, mas não transformada. É isso aí, isso é sério, hein? Você dá informação, nunca houve tanto acesso ao conhecimento bíblico, ao mesmo tempo a oração ela está diminuindo. Então, o apóstolo Paulo fala crescer na graça e no conhecimento. Exatamente. A IA, ela nos ajuda a crescer no conhecimento. Uhum. Mas e na oração? Na graça, não.
Então, A unção vem do Papai do Céu. Então, isso aí, esse acesso, essa ferramenta, quando ela começar a nos afastar do texto bíblico, ela nos afastar da comunhão com Deus e com os irmãos, estamos nos perdendo nessa ferramenta. Aí, o sinal de alerta ele tem que ser tocado. Professores, pastores, ensinadores da igreja, cuidado. Por quê? Conhecimento sem relacionamento produz religiosidade. Nós temos que ter, e não adianta, a inteligência artificial, pelo que a gente observa e lê, ela vai se moldando àquele que usa. Tanto é que cada um de nós temos um login. Teve um dia, gente, que eu vou contar essa experiência para vocês. Eu estava pesquisando determinado assunto, era uma palavra chamada palimpsesto, tá? Que palavra é essa, né? Eu vou explicar rapidinho. Palimpsesto era o pergaminho no período da escrita dos manuscritos, que como o pergaminho ele era muito caro, os escribas, né, os copistas, eles pegavam o pergaminho, e ele era pele de animal, e eles raspavam o que estava escrito e escreviam em cima. O nome disso é palimpsesto. Aí eu estava estudando sobre crítica textual, que é um assunto que eu gosto muito, e ali eu perguntei, eu não sei se eu fui no Copilot do Windows, e eu perguntei um negócio ali, e ele me deu uma resposta, mas muito invasiva, muito fraca, muito fraquinho. Aí eu perguntei de novo, ele me respondeu. Eu falei, o Copilot, eu não lembro o nome, eu falei, sabe uma coisa? Lá no chat GPT é muito melhor. Sabe o que ele falou para mim? Então vá lá e pesquise. Aí eu falei, puxa vida. E parece que a inteligência artificial ela vai se moldando a gente. Teve um dia que eu falei assim, olha, eu gosto de tocar o instrumento e tal, e eu estava ali vendo um louvor e me deu uma cifra que eu não estava batendo muito bem, aí eu consegui me comunicar melhor e ali me deu a cifra certinho. Gente, é uma boa ferramenta, mas o sinal de alerta tem que apitar, porque nós temos que ter o quê? Discernimento no uso disso. Porque se a tecnologia está nos afastando do devocional, da leitura da palavra, quando a gente começa a trocar um pelo outro, sinal de alerta aceso, porque isso não é saudável para a vida cristã. É isso aí, e olha só. E tem um outro tópico aqui que eu gostaria de compartilhar, pensando aqui, né, os desafios da fé na era digital, né, discernindo a verdade em meio à desinformação. Então, nós vivemos, né, já estamos falando, mas contribuindo aqui a mais, vivemos em uma época em que milhares de informações chegam até nós diariamente. Por exemplo, agora, época de Copa, né, que já está encerrando, enfim. Quando a gente fala disso, está acontecendo lá do outro lado e a gente está sabendo aqui. Pode até ter os delays, né, de internet, mas ao mesmo tempo a gente já começa a saber o que está acontecendo em tempo real, né? E a gente vive, né, essa época que milhares de informações elas são de flash ali, né? Mas nem tudo o que parece verdadeiro realmente é. Então, a gente precisa sempre estar se policiando e se filtrando, né? E a IA, a inteligência artificial, ela pode produzir conteúdos muito convincentes, Alex. Porém, somente a palavra de Deus permanece como verdade absoluta. Então, eu sempre falo, você pode pesquisar sim, é uma ferramenta a mais sim, tá bom? Mas apenas cuidado para você, de novo, eu até anotei aqui, substituir. Cuidado com as substituições que a gente pode correr o risco de fazer, tá bom? E outra coisa também, somente a palavra de Deus é absoluta e o cristão ele precisa desenvolver aquilo que também o Alex mencionou e eu vou aqui reforçar, o discernimento espiritual, para não ser levado por falsas informações, falsas doutrinas, notícias enganosas
ou mensagens até que contradizem as escrituras. Às vezes você coloca ali alguma coisa e aquilo vai contradizer algum princípio bíblico. E aí, como às vezes a gente não parou para ler, não parou para refletir, porque tá tudo muito pronto, tá tudo muito fast food, né? Parece aquela alimentação, né? Aquela comida que você vai ali no restaurante, né? Que você, de repente, vai ali, né, comer um lanche e ali você pediu ali no totem, que o Alex ama os totens, né? Você pediu ali o seu lanche ali no totem e ali você, em 10, 15 minutos, você até menos, tá pronto. E a vida cristã, ela nunca foi, ela não é e ela não pode ser assim, uma coisa, né, uma geração ali como se fosse fast food, né? E outra coisa, né? Além do discernimento, né? Jesus afirmou: conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. E 1 João também, capítulo 4, versículo 1 diz: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, o que significa esse espírito? Não é uma penada não, tá? Mas é ali, é uma informação. Aquilo é de Deus, aquilo não é de Deus, né? Então, a Bíblia, ela deve continuar, Alex, sendo nosso filtro para toda e qualquer informação. Principalmente porque o tema de hoje é exatamente esse: fé em tempos de inteligência artificial. A tecnologia, ela afasta ou aproxima de Deus? Se a gente não tomar cuidado, ela afasta. Esse é o problema. Porque você começa, né, ter aquilo como uma verdade absoluta, como se os aplicativos ali de inteligência artificial fossem infalíveis. E eles não são, porque eles são máquinas, eles não têm sentimentos e aquilo acaba sendo uma comunicação, algo muito frio, que não existe. O ser humano, a gente lendo a palavra do Senhor, ele sempre teve a tendência de transformar coisas boas em ídolos. É impressionante. Eu lembro uma história quando foi construída, por ordem do Senhor, o povo de Israel se levantou contra Israel, se levantou contra Moisés, melhor falando, Moisés, lá em Números capítulo 21, e diz a Bíblia que o Senhor falou: constrói uma serpente de bronze, coloca numa haste, e quando aqueles que forem picados vão olhar para aquela serpente, vão ser curados. Ok? E ali ele faz aquela serpente, e o texto fala assim, né? Olha só: e Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sucedia que, mordendo alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. O povo não era curado porque olhava pela serpente, mas pela fé na promessa de Deus a olhar para ela. Tudo bem. Porque obedecia o que Deus orientou. Uma coisa boa, né? Que... Olha, gente, aquilo ali era um antídoto, né? Fui picado, olhei, mas o que acontece com aqueles abençoados? Passou o tempo, pegaram aquela coisa que foi boa para aquele momento. Pois é. E começaram a adorar a serpente de bronze. O nome da serpente de bronze, a Bíblia fala que era Neustan. Meu sogro gosta muito de falar esse nome, Neustan. Aí o que acontece? O rei Ezequias, lá em 2 Reis, mandou destruir aquela serpente porque o povo estava adorando. É a velha mania de transformar coisa boa em ídolos. Não veio com o corpo de Moisés? Deus esconde o corpo de Moisés, porque se o povo descobre onde está o corpo dele, idolatria. São Moisés. Então o problema, sempre nós vamos falar, não está na ferramenta. O problema... no que as pessoas fazem. No que as pessoas fazem. Então, quando a tecnologia ocupa o lugar da confiança em Deus, ela se torna um ídolo. E outra coisa, gente. Fulano me convidou para pregar para eu ensinar a palavra de Deus. Eu não tenho que perguntar para o algoritmo. Eu tenho que dobrar o meu joelho e falar: Senhor, o que tu queres? O quer que eu fale? Eu falo para vocês que o maior problema na hora na preparação de um sermão, eu sempre faço essa pergunta: Senhor, o que tu queres? Qual é a sua diretriz? O que o Senhor quer? Agora, se eu vou lá na inteligência artificial. O que está bombando no momento? O que está bombando? O que eu preciso? Aquilo que eu colocar
Mas Já estragou. aquilo que eu estou pregando é a vontade de Deus, aqui é o ponto principal. O problema não está na IA. O problema está em mim, que estou usando erradamente a IA errado. para as coisas do Senhor. E eu repito, gente, a IA não é inimiga de Deus. Claro que e também não é substituta dele. É uma ferramenta poderosa que deve ser usada para o bem. Mas, infelizmente, alguns fazem como a Neustan. Começa a adorar aquela serpente e, às vezes, tem que destruir aquela serpente. Tá entendendo? Então, o fator decisivo continua sendo um coração humano e submisso ao Senhor. Utilizando dessa ferramenta muito legal, muito boa, ela dá uma série de ideias de estudo, de palavra, poxa, eu estou com dúvida aqui, o que significa contexto histórico? Você entende aquilo ali, Exatamente. Porque é uma poderosa ferramenta de ensino da palavra de Deus. E olha só, outra questão aqui que eu queria ressaltar, né, que a gente já está quase caminhando aqui para o final, porque as horas voam, minha gente, é isso aí. O cristão do futuro, como permanecer firme em Cristo, enquanto vive em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial? Eu penso, Alex, que o avanço tecnológico, ele vai continuar acelerando. Com certeza. A gente percebe, né, o Alex até me mostrou esses dias uma informação, é na China, né, que já tem androides que eles copiam os movimentos de dança humanos. Sim. Dá um mortal, uma série de movimentos. Se você olhar assim meio rapidinho, até parece que é uma pessoa mesmo, mas aí quando você olha, você vê que é meio robotizado. Mas os movimentos já estão assim bem próximos do movimento humano, tá? Se você quiser, pesquisa aí na sua internet, aí coloque aí que você vai verificar, tá bom? Os robôs, né, os androides sendo construídos na China, tá? Mas a gente fala assim que mesmo esse avanço tecnológico aumentando, os princípios de Deus jamais mudarão. A missão da igreja, ela permanece a mesma, anunciar Cristo, viver em santidade e amar ao próximo. O cristão do futuro será aquele que soube utilizar a tecnologia para glorificar a Deus. Por exemplo, eu tenho um grupo das minhas alunas, né, do curso, né, do João Ferro, Jornada de Mulheres de Ferro, e todo dia, Alex, eu coloco ali um versículo devocional, uma reflexão bíblica, e várias delas, às vezes, no particular, me mandam mensagem falando: Gisele, nossa, como essa palavra que você mandou veio de encontro àquilo que eu estava passando, aquela necessidade, aquele problema que eu estava enfrentando, seja familiar ou seja emocional, né? Então, foi muito importante, né? Então, a gente precisa sempre procurar usar a tecnologia para glorificar realmente a Deus, tá? Sem permitir, de novo, que ela substitua sua vida espiritual. Então, a palavra aqui é substituir. Cuidado. Jesus advertiu que o amor de muitos esfriaria. Está lá em Mateus 24:12. Por isso é indispensável permanecer firmado na palavra e cheio do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, Alex, ele vai falar algo muito importante, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Em qualquer época, eu penso que a maior, né, inovação ela vai continuar sendo um coração transformado por Cristo. Só Cristo tem o poder de transformar pessoas. A máquina não. E eu penso, se Paulo tivesse nos dias de hoje, imagina, Paulo, ele usaria dessas ferramentas? Com certeza. Porque o apóstolo Paulo, em apenas 2 anos, sem folheto, sem internet... Sem avião, sem esses recursos que a gente tem em 2 anos. Que a gente tem hoje. Ele evangelizou a Ásia Menor, tá? Pois é, homem além do tempo, né? E eu imagino a qualidade, a criação que nós podemos ter para comunicar melhor o evangelho a todas as idades, como as ferramentas que a gente dispõe de telões.
A única coisa que eu não gosto da IA é quando eu ligo naqueles call center lá de operadora de telefonia. Gente, aquilo ali estressa. Então até que eu brinco, eu quero falar com o humano. Eu quero falar com o humano. Tá bom? Não dá para conversar com aquela turma ali de inteligência artificial. E Paulo fala aqui, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer essa pergunta. Eu estou louvando, eu estou engrandecendo ao Senhor? Eu estou com essa ferramenta ela está me auxiliando ou está me atrapalhando? Porque se estiver te atrapalhando, qual é o conselho? Corta, não usa mais. E outra coisa, Alex, aproveitando este tema, não estamos fugindo do assunto, mas eu te convido a voltar um pouquinho, a gente pode até deixar linkado aqui embaixo, de repente, uma playlist, que a gente fez uma programação no Dia dos Namorados, que passou, né, dia 12 de junho. A gente falou sobre relacionamentos sob ataque, adultério virtual. Então, são alguns males aí que a pessoa, quando não sabe usar uma ferramenta, pode utilizar para o mal. E já tem casos, né, de criação de personagens verdade. Na inteligência artificial, onde a pessoa tem um relacionamento. É uma coisa meio louca isso aí. Tá? Com o povo casando, né? Com um ser que não existe. Que não existe, tá? Ali ele cria um algoritmo, né? A inteligência cria um algoritmo no estilo de mulher ideal que ele quer. Loucura isso aí. Gente, então já estamos terminando e eu queria deixar uma reflexão para vocês aqui. A inteligência, a tecnologia. Quando eu falo tecnologia, eu não vou falar só da IA, tá bom? Mas eu falo de tudo que é tecnológico. O excesso de confiança na tecnologia pode gerar idolatria, substituindo a dependência de Deus pela dependência das máquinas. Uma pergunta que eu faço: você consegue ainda produzir um estudo bíblico sem o auxílio de computador? Você consegue produzir uma mensagem, fazer um sermão, sem o auxílio de nenhuma máquina, nada? Você, a Bíblia, e se você também tiver um comentário, zero problema. Mas você consegue fazer? Ou para você criar alguma coisa, você está tão dependente que você parou de pensar, você parou de... Outra coisa, o entretenimento digital pode distrair, roubar o tempo de oração e leitura bíblica. Olha como é legal mergulhar nessa... Mas isso não está te roubando o seu tempo? E por último, há risco de relativizar a verdade, confiando mais em algoritmo do que na revelação divina. A revelação divina, ela vem, sabe o quê? Com o joelho no chão, com pedir a Deus, se humilhar diante do Senhor. E isso é demorado, isso não é no nosso tempo. Mas como esse mundo está tão acelerado e a gente quer tudo para ontem... É fast food, né? A gente quer tudo rápido. A gente começa o quê? A buscar os algoritmos humanos de máquina e não esperando o tempo do Senhor. Porque verdade. Deus sempre vai nos dar a coisa certa, porque a obra é dele, a obra não é nossa, Gisele. E assim, para também colocar aqui antes da gente estar encerrando, né, colocar até um acréscimo aqui, que você tinha acabado de falar aí sobre pessoas que às vezes criam até um personagem, né, e se relacionam pela inteligência artificial, porque às vezes são pessoas, né, para quem não sabe, eu sou psicóloga, e algumas pessoas, elas têm essa dificuldade de se relacionar com pessoas reais, de ter ali desenvolver um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, e até às vezes, né, outros tipos de relacionamento, né, de trabalho, enfim, e por que não, né, a gente falar na igreja, porque onde tem pessoas, tem relacionamentos interpessoais e tudo mais, então, relacionamentos de apego emocional a IA. Eu até coloquei aqui, a pessoa desenvolve um vínculo afetivo intenso com o personagem da IA. Olha que coisa interessante. Outra coisa, uso compulsivo de IA. A pessoa não consegue ficar um dia sem falar com o ChatGPT ou com o Copilot ou com qualquer outro aí que tem. E isso daí é perigoso. Porque a gente fala, a pessoa é viciada em tela, né? Fica muito no celular, fica muito na tal coisa. Mas
será que todo dia você precisa mexer no aplicativo de IA? Cuidado, que você pode estar ficando com vício e compulsão, tá bom? Com essa interação que pode prejudicar, sim, seu trabalho, seus estudos e principalmente o seu relacionamento com Deus. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um programa. Um prazer imenso falar desse assunto tão atual. Eu não imaginava, há 5 anos atrás, ou há 10, disso, enfim, que a gente ia falar disso. Eu não imaginava dessa ferramenta tão maravilhosa, tá? Criada pelo homem, porque Deus o capacitou de sabedoria, de inteligência para a criação. É bom a internet, a tecnologia, ela aguça a nossa criatividade. Nós criamos, é tão legal. Você pega uma coisa do nada e ali você cria, você tem a capacidade de um estudo, sabe? É muito legal a criatividade. Deus capacitou Bezalel e Aholiabe para que eles pudessem construir o tabernáculo. Então, que nós não venhamos nos perder nessas ferramentas que podem nos auxiliar. Agora, se essa ferramenta ela está nos atrapalhando, se esse serrote, se esse martelo não está bom, então o que nós devemos fazer? Devemos aposentá-los e voltar para os princípios, tá bom? Leia a sua Bíblia, volte para as Escrituras, ore o seu pensamento, ore ao Senhor, porque nenhum algoritmo, nenhuma inteligência artificial vai nos responder, vai nos abençoar como aquele que está entronizado no meio dos louvores da sua igreja. Sim. Tá? Que Deus abençoe vocês, um prazer imenso. Foi muito legal esse tema. Esse assunto, né? Tá? Ele não se esgotou. Tem muita coisa. Não, tem muita boa, coisa. A gente pode até fazer uma parte 2 aí num próximo mês. Uma parte 2 que a gente possa até mostrar alguns aplicativos que são muito bons, muito para o estudo da Bíblia Sagrada. Por que não? Tá legal? Nós somos amantes, gostamos da tecnologia, mas não somos dependentes, reféns dessa tecnologia. Vamos agradecer fazer uma oração, fazer uma oração para a gente terminar. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos. Obrigado por mais um programa, Senhor, por um tema tão sugestivo que é sobre inteligência artificial. Ela nos afasta ou ela nos aproxima de Deus? Senhor, que nós possamos estar apegados ao trono, buscando ao Senhor, e aquele que nos ouve, Senhor, que eles possam usar, se valer dessas ferramentas, mas que essas ferramentas não tomem o lugar daquele que está sentado no trono do nosso coração, que é o Espírito Santo. Nos abençoe, fique conosco, nos abençoe aqueles, Senhor da glória, que estão nos ouvindo, dê graça a eles, sabedoria, que nós possamos, ó Deus, estar contigo. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estarem conosco. Não deixem de, na próxima quinta-feira, a partir das 15 horas, religiosamente, se Papai do Céu permitir, estaremos aqui com vocês até às 16 horas. Um forte abraço, beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.